E aí galera, Matheus Gelsi aqui, bora falar sobre Beleza Fatal, a primeira novela da Max? É depois da vinheta. Bom, a minha intenção era fazer um vídeo aí a cada 5 capítulos da novela, né? Primeiro do 1 ao 5, depois do 6 ao 10, depois do 11º ao 15º capítulo, mas acabou não dando certo, então a gente vai lançar um vídeo hoje falando aí sobre os 15 primeiros capítulos da novela, né? Sobre as 3 primeiras semanas, quem sabe a gente consegue fazer aí a partir daqui, então, um vídeo por semana sobre Beleza Fatal. Como é que a gente costuma fazer, né? Vou tentar fazer aqui um vídeo parecido, vídeos parecidos com os que eu fazia sobre Todas as Flores. A gente fala aqui sobre a grande cena da semana, né? Ou as grandes cenas da semana, as melhores cenas da semana. A gente fala também sobre a pior cena da semana, ou algo que não funcionou ali na semana, né? Alguma cena que não tenha feito muito sentido ali naquela semana, naqueles 5 capítulos. E também os 3 personagens que mais se destacaram nessa semana. Beleza? Então esse vídeo aqui, como é um compilado aí do primeiro ao 15º capítulo, a gente vai fazer aí separadinho. A gente vai começar falando dos 5 primeiros capítulos de Beleza Fatal. Vamos lá então? E eu começo falando sobre os personagens, né? As 3 personagens que mais se destacaram nesses 5 primeiros capítulos de Beleza Fatal. Em primeiro lugar eu coloquei ela, Lola. Camila Pitanga. Não tinha como não ser ela a grande personagem desses 5 primeiros capítulos. Camila Pitanga em estado de graça, assim, uma das melhores personagens dela em muito tempo aí na televisão. Uma personagem carismática, interessante, tem toda a questão da vilania, a questão da comicidade, tudo ali misturado. Uma grande personagem que, sem dúvidas, depois da Bebel, que ela ficou marcada aí por muito tempo como a Bebel de Paraíso Tropical, né? Agora ela com certeza também vai ficar marcada como Lola de Beleza Fatal, o grande nome da novela, principalmente nesses 5 primeiros capítulos aí, Lola, Camila Pitanga. Eu tô aqui, tentando ser legal, entendeu? Tentando perdoar, ficar numa boa, você... Em segundo lugar, eu coloquei a Cleo, vivida pela Vanessa Giacomo. É uma participação especial aí no início da trama, na primeira fase da trama. Por que eu coloquei ela? Porque eu achei a interpretação da Vanessa Giacomo muito legal, muito interessante. Por quê? O que acontece, né? Essa novela é uma novela que exagera bastante no melodrama. Os personagens são muito dramáticos, as situações são muito dramáticas e as interpretações acompanham isso, né? Eu imagino que seja mesmo a intenção da direção, exagerar um pouquinho na carga dramática, na carga melodramática disso tudo, né? E a Vanessa Giacomo já foi para uma interpretação um pouco mais realista, um pouco mais contida, mais quietinha ali, que chamou bastante atenção, pelo menos a minha atenção. Eu comprei muito aquela personagem, eu achei muito gostoso de acompanhar, uma pena, né, tudo que acontece ali nessa primeira fase, mas foi muito legal ver a Vanessa Giacomo nesse projeto, fazendo essa personagem tão interessante. Coloquei aí no nosso segundo lugar dos primeiros capítulos. Em terceiro lugar, eu coloquei Benjamin Argento. Embora eu não goste muito desse nome, eu acho estranho esse Benjamin Argento. Enfim, só um detalhe, né? Caio Blá brilhando como Benjamin. Não tem como, assim, brilhando demais. Tá muito legal ver o Caio Blá fazendo esse personagem. Eu acho que ele traz uma carga interessante pra esse personagem, uma espécie de fragilidade, uma espécie de a submissão dele é interessante, sabe? A forma como ele se comporta, a forma como ele age. Eu gosto muito, tô gostando muito da interpretação do Caio Blá pra esse personagem aí, o Benjamin. Então, no nosso terceiro lugar aqui da primeira semana de Beleza Fatal. A gente passa agora a falar da pior cena da primeira semana, né? Não é exatamente a pior cena, mas é a pior situação, né? Gente, claro que é uma novela, a gente tem que voar, como diz a Glória Pérez, né? Mas alguns voos são um pouco turbulentos ali pra você acreditar que você tá voando mesmo, né? Beca viva. Gente, a menina foi aberta, literalmente toda aberta. Ela teve lá uma parada cardíaca. Depois eles não fecharam ela, levaram ela pra dentro de um carro, levaram esse carro pra outro lugar, soltaram ela no meio do mato. A menina passou a noite lá, toda aberta, depois de uma parada cardíaca, e no dia seguinte ainda tava viva. Gente, doideira, né? Assim, não faz muito sentido. A gente realmente precisa aprender a voar para conseguir acreditar nisso e seguir em frente.
Então eu coloquei isso como a pior cena, né? A pior situação da primeira semana de Beleza Fatal. Vamos lá para as melhores cenas, então, dessa primeira leva de capítulos. Aqui eu também coloquei 3 cenas. Em terceiro lugar, eu coloquei a grande referência à icônica Bebel de Paraíso Tropical. Que bela ideia este casamento primaveril em pleno outono. Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Uma referência icônica. Todos os noveleiros com certeza pegaram. Camila Pitanga, assim, incrível, incrível, incrível. Ótima referência, ótima cena aí da primeira semana. Em segundo lugar, eu coloquei a rebelião na prisão. Embora eu tenha ficado um pouco assustado com o que aconteceu no final da rebelião ali, tenha achado meio do nada e tal, comprei, segui ali e eu achei maneiro, sabe? Eu acho que deu uma movimentada boa nesses primeiros 5 capítulos. Foi um ponto-chave ali para toda a trama, né? Isso que acontece na rebelião é um ponto-chave para a virada de toda a trama, para tudo que acontece depois. Uma ótima cena ali também. E em primeiro lugar, eu coloquei todas as cenas de depois que a Lola vai pra fazenda, não a fazenda da Record, tá, gente? A fazenda do Sargento. Porque eu acho que é naquele momento ali que os mundos se misturam, sabe? Que é quando a Lola chega e começa a dominar, começa a abrir ali as suas asas, começa a misturar o mundo dela com o mundo do Benjamin. Super bacana, super legal de assistir, super divertido também. A melhor cena dessa primeira semana, na minha opinião. Vamos lá pra segunda semana. Como é que começa essa segunda semana, né? A gente termina a primeira semana, toda a primeira fase da novela. Então toda aquela parte que tem os atores jovens, os atores mirins, né? Fazendo ali Sofia, Gabriel, Alec. Termina essa primeira fase com eles se tornando adultos, né? A Camila Queiroz chegando, então a Camila Queiroz aparece só no finalzinho do 5º capítulo. É a partir do 6º capítulo que ela começa mesmo ali na novela, né? A gente começa falando dos 3 personagens da semana. Em terceiro lugar, eu coloquei Lola, simplesmente por ela ter mantido ali o seu destaque, ainda ter continuado com ótimas cenas icônicas. Além disso, Camila Pitanga, belíssima. Belíssima, belíssima, belíssima. Ela tá linda, gente. Ela tá linda, linda, linda. Toda vez que ela aparece assim, eu penso, caraca, que imagem, sabe? Ela tá lindíssima. Terceiro lugar aí, Lola, Camila Pitanga. Em segundo lugar, eu coloquei Gisela, vivida pela Júlia Stockler. É na segunda semana da novela que a gente começa a ver um pouco mais da Gisela. A gente vê a relação dela ali com o Rogue, a gente vê como ele é tóxico com ela, né? Como ele apaga ela, como ele diminui ela. E é na segunda semana que a gente tem a grande cena da festa, né? Que ela vai à festa da Lola, que ela acaba dando vexame lá, toda a fragilidade dela acaba sendo exposta. Então, assim, eu acho que a Júlia Stockler vai ser um grande nome dessa novela também. Ela já está dando indícios, já tem grandes cenas, e eu acho que ela tem muito ainda a crescer na novela. Coloquei ela aí no nosso segundo lugar de personagem da segunda semana. E o primeiro lugar, eu coloquei Sofia, vivida pela Camila Queiroz, porque é aqui que ela começa a sua vingança, né? É aqui que ela começa a brilhar. É aqui que a gente começa a ver tudo o que está acontecendo e a gente entende, a novela vai ser sobre isso. E eu acho que ela consegue dominar muito bem esses 5 capítulos, essa segunda semana da novela. Eu acho que ela consegue dominar muito bem, prender a nossa atenção. Faz sentido as coisas que ela faz. Só a questão da boneca lá no último capítulo, que eu acho que não faz muito sentido ela ter feito aquilo assim do nada, né? Mas tudo o que acontece ali, por enquanto, vai fazendo sentido. A gente se interessa pela personagem e é muito legal ver a Camila Queiroz aí em cena. Vamos lá para a pior cena. Então, a pior cena, na verdade, também não é uma cena específica, são situações, né? Eu acho que a Elvira pega muito pesado com a Sofia quando ela descobre que a Sofia tá indo atrás da Lola, sabe? Ou que a Sofia tá escondendo alguma coisa. Na verdade, ela nem tinha descoberto ainda que a Sofia tava indo atrás da Lola, né? Ela só tinha descoberto que a Sofia tava escondendo alguma coisa. E eu acho que é muito pesado quando ela meio que expulsa a Sofia de casa, sabe? Ela fala que a Sofia não é filha dela. Não lembro se é exatamente com essas palavras, mas eu fiquei pensando assim, se fosse eu no lugar da Sofia, teria ficado muito, muito, muito chateado, porque tem uma questão de que a Sofia talvez sinta que a Elvira não é a verdadeira mãe dela, porque ela sabe, né, obviamente, que não é a verdadeira mãe dela. Aí uma pessoa que te criou, que já não é a sua mãe, que tá ali naquele lugar, te fazendo, substituindo a sua mãe, ela de repente te manda embora, ela de repente fica fria com você. Eu acho que ela usa umas palavras em vários momentos que são muito pesadas. Claro, dá pra entender o trauma
da Elvira com tudo isso, né? Ela perdeu uma filha, então assim, ela tem todas essas questões de ter medo, né? Dessa vingança, de ter medo dessa filha estar envolvida em coisas que ela não conhece. Dá pra entender ela estar traumatizada, mas eu acho que as palavras foram muito fortes, foram muito pesadas, a forma como ela tratou a Sofia. A gente sabe, a gente vai ver aí durante a novela que ela se entende que a Sofia não leva isso pro coração, mas eu pensei, caraca, foi pesado assim, né? Por esse motivo, eu achei a personagem da Elvira um pouco chata nessa segunda semana. Eu achei ela, tipo assim, sabe, seca, eu achei ela fria, não achei ela carismática como ela foi na primeira semana, então eu não gostei muito aí. A gente vai ver depois que isso vai mudar, né? Mas nessa segunda semana eu não gostei dessa questão da Elvira. Cenas, né? Melhores cenas aí dessa segunda semana. Eu coloquei 2 cenas. A primeira delas eu coloquei a cena em que a Lola descobre que a Júlia, né, a Sofia, Camila Queiroz ali, tá mentindo pra ela. É a cena em que a Lola vai lá na casa da Sofia, da Júlia, no caso, né, lá na Lapa, e ela confronta ela, né? Eu achei uma cena muito boa da Júlia assumindo que realmente mentiu, assumindo que realmente é ambiciosa, ajoelhando ali, pedindo perdão, pedindo mais uma chance pra Lola, e a Lola pensando assim, cara, você é das minhas, assim, você é abusada, você mentiu pra conseguir o que você quer, você realmente não é a menininha bobinha que eu achei que era, não é aquela menininha, então eu vou te dar uma chance. Eu achei a cena muito boa, muito bem interpretada. Aliás, preciso dizer que eu morro de rir, não ironicamente, não é exagero, toda vez que a Lola chama a Júlia de Zucca, a Zuckerberga, né? Eu quero falar com a Zuckerberg aqui. Na primeira vez que ela chamou, eu fiquei, gente, não é possível que ela tá fazendo isso. Toda vez que ela chama ela de Zucca, enfim, pra mim é a melhor coisa, a melhor fala da Lola, de tudo que ela fala, de todos os absurdos que ela fala, pra mim o Zucca é a melhor coisa. Mas enfim, essa cena em específico, muito boa, muito bem atuada. Como melhor cena, eu coloquei aí o grande glamour da festa de Lola, né? A festa de aniversário da Lola, que teve toda a questão lá que foi exposta. Eu achei um pouco exagerado, aquilo lá acontecer, porque eu penso assim, pô, como que vai colocar ali que a Lola é assassina e colocar as fotos do marido dela morto lá, e ninguém vai, tipo, pensar, pô, será? Será que ela realmente fez isso? A gente vai ver que só o filho dela que vai pensar isso depois, que vai começar a cogitar isso. Mas, pô, e a imprensa? E todo mundo que tá vendo aquilo, a Lola é uma pessoa pública, né? Isso não vai reverberar, eles não vão ligar os pontos, eles não vão discutir sobre isso. Ficou só um tipo assim, gente, não fui eu, olha que absurdo, tentaram manchar minha imagem, e fim. E aquilo ali acabou, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito grande para pouca repercussão dentro da trama. Mas a cena em si, muito boa, uma grande cena aí da segunda semana de Beleza Fatal. Vamos para a terceira semana. Terceira semana, então, capítulos 11 ao 15. O que acontece nessa terceira semana, né? É quando a Lola finalmente começa a ter contato direto com a Sofia. Não é bem a Sofia, né? A gente sabe que não é bem a Sofia. É alguém fingindo ser a Sofia. Mas essa terceira semana tá envolvida em relação a isso. Tem todas as discussões da Lola com a Vivi, vivida pela Naruna Costa. Todas essas questões aí, né? Quais personagens eu coloquei como as melhores? Terceiro lugar, eu coloquei Vivi, vivida pela Naruna Costa. Eu acho a personagem muito interessante. Eu não gosto muito do fato dela... Não é bem um spoiler, tá, gente? Porque isso já saiu em todos os lugares e tal. Não vou falar muito bem exatamente, tá? Então não vou dar um spoiler muito grande. Mas eu não gosto do fato dela provavelmente não, né? Dela não continuar mais na novela. Porque eu acho que ela é uma personagem interessante, eu acho que ela tinha ainda muito o que render ali, mas eu acho que ela cumpriu o papel dela ali, sabe? Ela funcionou em tudo que ela tinha que funcionar, ela é uma personagem totalmente complexa, assim, sabe? Com muitas questões, muitos lados. Uma personagem super bacana de ver a Naruna Costa fazendo, né? Que é uma ótima atriz, inegavelmente. Eu coloquei em terceiro lugar, então, a Viviane, que teve ótimos momentos aí nessa terceira semana da novela. Em segundo lugar, eu coloquei a Sofia, Camila Queiroz,
e seguiu aí brilhando nessa terceira semana da novela. Eu acho que ela ainda tá muito bem, ela ainda consegue dominar muito bem a trama, embora a gente tenha ali Camila Pitanga explodindo de brilhantismo, a gente tem também a Camila Queiroz conseguindo também segurar essa barra, sabe? Porque eu acho que, assim, é muito difícil você conseguir segurar o protagonismo de uma novela tendo uma vilã, uma coadjuvante ou qualquer outra pessoa ali que tem uma presença tão forte. É muito comum, a gente tem novelas em que essas personagens carismáticas, essas personagens fortes, ofuscam totalmente a protagonista, sabe? Totalmente. E aqui eu acho que a Camila Queiroz ainda tá segurando. Ela tá conseguindo segurar ali. Claro, Camila Pitanga brilha muito, 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 mas Camila Queiroz, duas Camilas aí, né? Consegue segurar a barra ali. Coloquei ela ali no nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, eu coloquei Mariana, vivida por Mariana Molina. Foi nessa semana que ela teve mais destaque. E, cara, eu gosto muito da Mariana Molina, de vários trabalhos que ela já fez. Acho, inclusive, que ela deveria ter mais espaço na televisão, de maneira geral. Eu acho que ela deveria ter protagonistas, sabe? Ter um crescimento aí, porque eu acho ela uma ótima atriz. Acho, sim, que ela merecia mais espaço aí na televisão. E nessa terceira semana, ela tem ótimos momentos. Eu já estava suspeitando que ela ia tomar a rédea em algum momento ali, que ela ia fazer algumas coisas por conta própria, que ela não ia ficar só nessa de só vou ajudar a Sofia, só vou fazer o que a Sofia pede. Eu já estava suspeitando que ia acontecer alguma coisa ali. Não vou dar spoiler nenhum do que acontece, etc, né? Mas é uma personagem super bacana e que eu gosto de ver, e pra mim foi um grande destaque nessa terceira semana da novela, né? Então, Mariana, vivida pela Mariana Molina. Como pior cena, eu coloquei ali um momento da novela que eu não sei se eu entendi, eu não sei se isso vai ser abordado mais pra frente, porque eu achei um pouco estranho, eu achei um pouco forçado. Ali, no capítulo 14, se eu não me engano, a Viviane fala com a Lola e ela abre tudo pra Lola. Ela fala que a Sofia, vivida pela Mariana Molina, né, que elas acham que é a Mariana Molina, e a Júlia, que é a Camila Queiroz, estão juntas. Ela conta isso pra Lola. E a Lola meio que não acredita. Ela segue com a Júlia, confiando na Júlia. Ela fala até ali pra Viviane, tipo assim, eu sabia, tinha um que estava desconfiando, mas ela, não sei por que ela fala isso, porque ela segue confiando na Júlia, 100%, ela segue acreditando na Júlia. E eu fiquei pensando, gente, a Lola, ela tem ali seus momentos um pouco sem noção às vezes, mas ela é muito inteligente, cara. Por que ela não acreditaria na Viviane? Sabe? Ainda mais vindo de uma coisa que ela também já tenha pensado antes, que ela também já tenha sentido antes. Então eu achei estranho a Viviane revelar isso, que é um grande plot, né? Porque ela tá falando ali, olha, a Júlia é do mal, a Júlia tá ali pra te acabar com você. Ela basicamente contou isso pra Lola, e a Lola deixou isso passar e não se importou. Como eu falei, não sei se isso vai voltar mais pra frente. Pode ser que em algum momento a Lola desconfie ali, eu acredito que isso vai acontecer. A Lola desconfia ali da Júlia, e aí ela lembre da Viviane falando, a Júlia e a Sofia estão juntas, e aí ela, caraca, é verdade, sabe? Então isso pode voltar mais pra frente, mas se não voltar, por enquanto eu achei meio sem noção ali da parte da Lola ter deixado isso passar, assim, ainda mais ela que é tão esperta, né? Então essa eu coloquei como a cena mais duvidosa dessa terceira semana. Como melhores cenas, eu coloquei duas cenas. Primeiro eu coloquei aí a cena em que os Paixão se unem, finalmente se unem, tem a cena bonitinha deles ali na mesa, né? Se unindo contra a Lola, né? Eles entendem todo o contexto, todos eles entendem o que aconteceu e por que é tão importante eles conseguirem buscarem justiça, né? Tanto a cena lá atrás da Mariana ali junto com eles, quanto a cena no capítulo 14, que se eu não me engano a Mariana não tá junto, estão só os quatro ali. Então eu acho que é uma cena bonita, uma cena bacana. Embora esse plot inspirado ali em Parasita, tenha também uma coisa parecida com Mania de Você, que é a família toda entrando aí na casa de uma pessoa rica, por qualquer motivo que seja, né? Lá em Mania de Você é pra explorar, né? Aberta, né? Vivida pela Eliane Giardini. E aqui é pra buscar vingança, né? Então, assim, tem ali um quezinho, mas como Beleza Fatal já existia 1000 anos antes de Mania de Você, já era pra ter sido lançada há 1000 anos, a gente releva isso aí, né? Então tá tudo certo. Uma grande cena dessa terceira semana da novela. E a melhor cena dessa terceira semana da novela é a última cena, a cena final do capítulo 15, que eu não vou dar spoiler, porque pra mim foi uma grande surpresa ver ela sem
saber o que ia acontecer. Então, pra quem não viu, veja. Foi uma cena que eu fiquei, tipo assim, literalmente de boca aberta por um tempo, assim, tipo, caraca, que doideira. Eu não esperava por aquilo, então, pra quem não viu, assista. Não vou falar aqui qual é o que é, mas sabe, é exatamente a última cena. Depois que você assistir, você vai saber. E pra quem assistiu, sabe do que eu tô falando. Então, eu acredito que também tenha tido essa surpresa, como eu também tive, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Comenta aqui embaixo tudo o que você achou dessas primeiras semanas aí de Beleza Fatal. O que você tá pensando sobre isso, se você tá gostando da novela. Como eu falei, a minha intenção é vir aqui semanalmente. Então a intenção é fazer um próximo vídeo só sobre o capítulo 16 ao 20, só sobre 5 capítulos. Então eu vou conseguir detalhar um pouco mais tudo que eu tô achando, né? As impressões aí. Esse vídeo foi um compilado geral, então assim, acabou passando várias coisas que eu com certeza não falei aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado o vídeo bacana. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da novela, se inscreva no nosso canal para não perder as nossas notificações. A gente vai ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.